Você piscou e o XRP disparou 10% em questão de minutos. Mas será que percebeu que realmente estava em jogo nesse movimento explosivo? Se você acha que foi só mais um pump passageiro, saiba que perder esse timing pode custar caro. Estamos falando de oportunidades que podem mudar o saldo da sua carteira ou, pior, te deixar no prejuízo enquanto outros lucram. Enquanto a maioria corria para vender, o XRP fez o oposto. Em menos de 10 minutos, mais de 10 milhões de dólares em compras líquidas tomaram conta do mercado, incluindo uma ordem inacreditável de 3 milhões de dólares executada em apenas 100 milissegundos na Binance. Esse impulso fulminante drenou toda a liquidez de venda e elevou o preço do token a uma máxima intradiária de 2 dólares e 91 centavos. Parece improvável, mas tudo isso aconteceu justamente quando o volume de negociações do XRP estava desabando e o sentimento era de baixa. Muitos investidores, pegos de surpresa, perderam a chance de lucrar grande, ou, pior, podem ter entrado tarde demais e amargar prejuízos que eram totalmente evitáveis. O que levou a essa força compradora tão esmagadora em um cenário aparentemente negativo? Será pura manipulação de mercado? Ou há algo muito mais relevante acontecendo por trás do XRP? Movimentos desse porte quase nunca são obra do acaso ou mero hype. Grandes players institucionais, especulações sobre ETFs e fatores regulatórios vêm se encaixando longe dos olhos da maioria. Se você confia só no gráfico, talvez esteja ignorando sinais que vão decidir o futuro do seu investimento. Para entender de verdade o impacto desse movimento relâmpago, precisamos voltar e analisar juntos os fatores de contexto que estão moldando o destino do XRP e do mercado cripto como um todo. Vamos mergulhar nos bastidores e revelar as engrenagens ocultas que impulsionaram essa alta relâmpago. Prepare-se para enxergar o mercado com outros olhos. Se você acha que o XRP já perdeu o fôlego, cuidado! Ignorar os sinais agora pode significar perder uma das maiores oportunidades do ano, ou cair numa armadilha que pode custar caro. O XRP já desabou 20% desde seu topo histórico, enquanto os volumes de negociação derreteram 66%. Será que estamos só vendo mais um rally passageiro ou é o começo de algo muito maior? Para realmente entender o que está acontecendo, precisamos voltar 2 meses atrás, quando o RXP atingiu o recorde de 3 dólares e 65 centavos, puxado por uma onda de demanda vinda principalmente da Coreia do Sul. Desde então, o preço corrigiu forte, assustando quem entrou tarde e reforçando a reputação de volatilidade do ativo. E se você não está atento, pode ver seu investimento evaporar em questão de dias. Só que, enquanto a maioria foca apenas nessa queda, há uma movimentação nos bastidores que pode mudar tudo. Apesar do volume de negociações ter caído quase 2/3 em poucos dias, o preço do XRP subiu 3% em apenas 24 horas. Essa disparidade desafia a lógica do mercado e deixa claro: ou há manipulação de grandes players, ou estamos diante de um acúmulo silencioso que pode antecipar um novo ciclo de valorização. O acúmulo é de fato visível. Dados de blockchain mostram que holders de longo prazo estão mais confiantes do que nunca. Só nos últimos 300 milhões de XRP saíram das corretoras para carteiras de investidores que pretendem segurar o ativo. Um movimento que pode antecipar fortes altas e excluir os desatentos da próxima onda de lucros. Outro sinal que não pode ser ignorado é o aumento da atividade institucional. Em apenas uma semana, quase 6 bilhões de dólares em XRP movimentaram o mercado, segundo dados do TradingView. Esse volume institucional normalmente só aparece em momentos decisivos e pode ser o divisor de águas entre quem lucra e quem sai no prejuízo. No campo regulatório, há ventos de mudança. Decisões recentes do órgão regulador americano, junto à expectativa de aprovação de ETFs à vista, colocam a XRP na rota de um possível novo impulso. Para quem ficou de fora por medo de insegurança jurídica, esse pode ser o momento de entrar. E para quem já está posicionado, de consolidar ganhos ou se proteger de reversões bruscas. Ignorar esses sinais pode ser um erro fatal. Você pode comprar quando já é tarde demais ou vender no pior momento possível. O contexto atual é decisivo para quem quer proteger seu capital
e até mesmo sua reputação como investidor diante de amigos e do mercado. Mas se o cenário já parece complexo, o verdadeiro conflito está nas forças que batalham agora pelo futuro imediato do XRP. A seguir, vamos analisar quem são esses agentes e o que de fato está em jogo para você. Agora que você entendeu o tamanho dos riscos e das oportunidades, vamos destrinchar as forças que estão manipulando o destino do XRP. Quem realmente pode ganhar ou perder com os próximos movimentos do mercado. Você percebeu que, enquanto muitos estão parados ou hesitantes, alguns poucos estão prestes a capturar ganhos gigantescos, e quem ficar do lado errado pode amargar perdas dolorosas. O que está acontecendo agora com o XRP pode decidir se você termina o ano celebrando ou lamentando. Quando analisamos o recente rally do XRP, um detalhe salta aos olhos. O volume de negociações despencou mais de 60%, mas o preço subiu mais de 3% nas últimas 24 horas, ultrapassando $2,80. Isso desafia a lógica comum e faz muita gente se perguntar se está diante de uma oportunidade rara ou de uma armadilha perigosa. Esse aparente paradoxo está alimentando incertezas e deixando investidores à beira de decisões cruciais. Muitos do varejo olham para o volume baixo como sinal de fraqueza, temendo ver seus investimentos derreterem caso tudo desmorone de repente. Mas, enquanto isso, grandes instituições atuam nos bastidores, prontos para transformar qualquer hesitação em vantagem, e você pode estar deixando dinheiro na mesa sem perceber. Veja o que aconteceu recentemente, em menos de um piscar de olhos, uma ordem relâmpago de compra, $3 milhões executados em 100 milésimos de segundo nos futuros perpétuos da Binance, sugou a liquidez de venda e empurrou o preço do token para quase $3. Essa movimentação ultra rápida, típica de estratégias institucionais, mostra como os grandes players têm acesso a oportunidades que o investidor comum dificilmente consegue alcançar. O apetite institucional também fica claro nos mercados de futuros. Os contratos de XRP mostram uma dinâmica muito mais otimista do que o mercado à vista, sinalizando que fundos profissionais e traders experientes estão apostando pesado na alta. Ou seja, enquanto o investidor de varejo hesita, as instituições aproveitam cada vacilo e acumulam posições, deixando quem não acompanha esse ritmo para trás. Outro fator decisivo é a especulação em torno dos ETFs de XRP. A expectativa de aprovação ainda no quarto trimestre fez as apostas dispararem, com analistas apontando chance de 87%. Franklin Templeton, Bitwise e outros gestores aguardam autorização, enquanto gigantes como BlackRock e Fidelity observam de longe. Se esse ETF sair, pode ocorrer um fluxo recorde de capital, e quem não estiver posicionado pode ver uma das maiores oportunidades do ano escapar diante dos olhos. Diante desse cenário, o risco é direto. Seguir apenas o sentimento do varejo pode deixar você travado do lado errado da curva, perdendo o timing de uma possível explosão de preço liderada por gigantes institucionais. Por outro lado, quem souber interpretar os sinais e antecipar os movimentos pode surfar a próxima onda do XRP e buscar lucros expressivos, mas também corre o risco de prejuízos, caso o mercado vire de forma repentina e violenta. Agora, o investidor comum precisa escolher: vai agir proativamente ou ficar à mercê dos tubarões? Tudo depende dos próximos acontecimentos. Se o fluxo institucional se confirmar, o XRP pode surpreender, mas se for pura manipulação, a queda será rápida e dolorosa para quem estiver despreparado. Mas o que exatamente diferencia o olhar institucional do varejo? E como identificar esses movimentos antes que seja tarde demais? E se o ETF do XRP for aprovado hoje e você não estiver posicionado? Você pode perder uma disparada histórica, ou ser pego no olho do furacão caso a bolha estoure amanhã. É esse equilíbrio entre risco e recompensa que torna o momento do XRP tão decisivo para o seu bolso. Vamos destrinchar juntos os 3 cenários que podem definir o seu resultado nos próximos meses: valorização explosiva, queda abrupta ou lateralização. Em cada um, fatores como a possível aprovação do ETF, a Swell Conference da Ripple e o apetite dos institucionais podem mudar completamente o jogo e o saldo da sua conta. No cenário otimista, a chegada dos ETFs à vista pode ser o divisor de águas que separa quem lucra de quem fica para trás.
Especialistas da CoinCentral e da The Coin Republic alertam: se os fluxos institucionais superarem o esperado, o XRP pode romper seu topo histórico, como já aconteceu em outros ativos quando o dinheiro grande entra pesado. E tem mais, a resolução do caso entre a SEC e a Ripple trouxe a tão aguardada clareza regulatória. Segundo a Aninvest, isso pode destravar uma onda de adoção institucional, mudando o patamar do XRP. Agora, grandes fundos podem investir sem medo de represálias legais, e quem estiver de fora pode assistir ao bonde passar. Outro ponto-chave é a Swell Conference, marcada para novembro. Conforme a U-Today, eventos desse porte, tradicionalmente, aumentam a expectativa e podem causar movimentos bruscos de preço, seja por anúncios de novas parcerias, lançamentos tecnológicos ou simplesmente pelo hype midiático. Só que nem tudo são flores. Apesar do otimismo, o volume de negociações do XRP despencou mais de 60% nas últimas semanas, de acordo com a U-Today. Isso acende um alerta vermelho, pois menos liquidez pode provocar quedas violentas caso a narrativa mude e muitos decidam sair ao mesmo tempo. E aí, perdas rápidas podem virar realidade. Existe ainda o risco da lateralização. O preço até segura, mas sem força para romper resistências, porque o mercado prefere esperar cenas dos próximos capítulos, especialmente em meio à incerteza regulatória ou quando grandes eventos já estão precificados. Nesse cenário, o seu capital fica parado, enquanto outras oportunidades podem surgir. O maior risco aqui é o timing. Entrar agora pode te colocar no início de um novo ciclo de alta, mas também pode te deixar preso em uma reversão brusca, se as expectativas não se confirmarem. Por outro lado, ficar de fora pode custar caro se o XRP realmente disparar e você perder o bonde. Diante de tudo isso, decidir entre entrar, sair ou esperar não é tarefa fácil. Cada passo pode custar meses de ganhos ou proteger seu patrimônio de perdas inesperadas. A diferença está em como você interpreta os sinais do mercado. Agora que você entendeu os cenários e o que está em jogo, como se posicionar? Vamos analisar estratégias práticas para navegar esse momento sem colocar seu patrimônio em risco. Você tem certeza de que sabe diferenciar um rally saudável de um movimento manipulado? Errar nesse diagnóstico pode custar não só dinheiro, mas também sua reputação no mercado. E a maioria só percebe quando já é tarde demais. O primeiro microsinal que pode evitar prejuízo é o Buy Pressure relâmpago. Só nas últimas semanas, presenciamos mais de 10 milhões de dólares em pressão compradora líquida no XRP em menos de 10 minutos. E uma ordem de compra de 3 milhões executada em apenas 100 milissegundos. Perder esses movimentos pode significar ficar fora de uma alta inesperada, já que investidores comuns raramente têm capital e velocidade para agir assim. Volume alto sozinho não garante entrada institucional. O que realmente importa é o padrão e a intenção por trás do fluxo. Um salto nos futuros, enquanto o mercado à vista permanece estável ou até perde volume, como aconteceu neste mês com o XRP, indica que institucionais estão se posicionando enquanto o varejo hesita ou vende. Segundo a Invest.com, quem monitora esses influxos institucionais versus volume de varejo pode antecipar grandes swings de preço, até mesmo em momentos de baixa liquidez, evitando ser pego de surpresa. Outro fator crítico é a aprovação de ETFs. Sempre que um ETF à vista é aprovado para um criptoativo, o preço tende a passar por mudanças estruturais, e quem ignora isso perde o timing. Analistas da CoinCentral e Brave New Coin mostram que até a expectativa de aprovação já atrai grandes fluxos, mudando a narrativa do mercado e forçando o investidor desatento a entrar atrasado, pagando mais caro. Não menos importante, o comportamento dos holders de longo prazo é um termômetro silencioso. Segundo The Tradable, quando vemos mais de 300 milhões de XRP migrando para carteiras de holders, mesmo em meio à volatilidade, é sinal de convicção e pode indicar que o ciclo de alta ainda não terminou. Ignorar esse dado pode custar caro para quem pensa em sair cedo. Como se proteger? Monitore o fluxo de ordens em tempo real, usando ferramentas on-chain para identificar grandes compras, liquidações forçadas e picos de volatilidade. Diversifique sua exposição, defina stops técnicos e, principalmente, evite operar no calor do hype. Ignorar sinais objetivos pode transformar uma oportunidade em uma armadilha. No fim das contas,
A linha entre lucro e prejuízo está na sua capacidade de ler esses sinais e agir antes do mercado. Quem vacila, paga o preço. Agora que você já entende o que está realmente em jogo, vamos aprofundar nos sinais práticos que podem antecipar mudanças bruscas no preço do XRP. Preparado para identificar oportunidades antes da maioria? Se você acha que o segredo do XRP está só nos gráficos, está prestes a perder uma das maiores oportunidades ou correr o risco de um prejuízo inesperado. O verdadeiro jogo acontece longe dos olhos do varejo, onde cada movimento pode impactar diretamente o seu dinheiro. Quando uma ordem de compra superior a 10 milhões de dólares é executada em menos de 10 minutos, não estamos falando de qualquer investidor. São grandes players, institucionais e fundos agindo rápido, absorvendo toda a liquidez e mudando o rumo dos preços em questão de segundos. Mesmo com o volume de negociações despencando mais de 60%, o preço do XRP contrariou as previsões pessimistas. Subiu acima de $2,80, enquanto outros ativos patinavam, sinalizando uma força invisível puxando o preço para cima. A disparada nas apostas em ETFs à vista de XRP e a expectativa de aprovação chegando a 87% entre analistas mostram que o mercado está atento. Com gestoras como Franklin Templeton e Bitwise já posicionadas, uma aprovação regulatória pode desencadear uma nova onda de demanda institucional, levando o token a patamares históricos. O rally não é só hype, é fruto de movimentos coordenados, acúmulos silenciosos e preparação para eventos decisivos como conferências e anúncios de colaborações. Mesmo cerca de 20% abaixo do topo histórico, sinais de confiança aparecem nos dados on-chain e no comportamento dos derivativos. O maior risco? Achar que só observar é suficiente. No universo cripto, quem identifica esses padrões antes tem a chance de transformar uma oportunidade rara em um marco pessoal e evitar ser apenas mais um na multidão. No próximo bloco, vamos mostrar como identificar esses movimentos institucionais e o que monitorar para não ficar para trás. Prepare-se para agir antes que o mercado mude novamente.